O divórcio é um dos assuntos mais polêmicos e um dos assuntos mais sérios e graves da atualidade. Há muitos casamentos que começam com romantismo no altar e terminam machucados e feridos nas barras de um tribunal. Aqueles que fizeram juras de amor agora estão magoados, feridos, assacando um contra o outro os mais pesados libelos acusatórios. O divórcio é um grande drama. Eu escrevi um livro no ano 2001, quando eu estava nos Estados Unidos estudando, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. E como lá você tem acesso a muitos dados, a muitas pesquisas, li que, primeiro, 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, 70%, descobrem 10 anos depois que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. Segundo dado, para muitos filhos, o divórcio dos pais foi mais doloroso do que a morte de um dos pais. As principais vítimas do divórcio não são marido e mulher, mas os filhos desse casal. Eu quero aqui hoje tratar com você desse assunto. O que Jesus diz sobre divórcio? E eu quero fazer aqui com você uma análise do texto de Mateus 19, versos 3 a 12. E então, você vai chegar às suas conclusões à medida que nós formos examinando esse texto. E eu vou lendo aqui para que você não perca nada. Se você tiver uma Bíblia e estiver acompanhando isso da sua casa, do seu escritório, você pode acompanhar. Então, vamos começar aqui com o verso 3, que diz assim: Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vale destacar que esses fariseus não fazem uma pergunta honesta. Eles estão experimentando Jesus, querendo pegar Jesus no contrapé. Então a pergunta deles não é uma pergunta sincera. Eles não estão atrás de uma resposta elucidadora. Eles querem colher uma resposta de Jesus para incriminá-lo. Por isso que a pergunta não é honesta. E a pergunta é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Havia duas escolas rabínicas naquela época que balizavam o assunto. A escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Shammai era uma escola conservadora, a escola de Hillel, progressista, liberal. A escola de Hillel dizia que o marido podia repudiar sua mulher por qualquer motivo. A escola de Shammai dizia que o marido só podia repudiar sua mulher por razão de infidelidade conjugal. A pergunta, de certa forma, tem a ver em qual time o senhor joga, em qual escola o senhor se inscreve, qual bandeira o senhor defende. Sempre que alguém fazia uma pergunta de algibeira para Jesus, ele respondia com outra pergunta. E veja a resposta de Jesus. Então respondeu Jesus: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Primeiramente, Jesus diz assim: vamos voltar para a Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus responde. Vamos ver o que ela ensina. E quando Jesus vai tratar de divórcio, respondendo sobre divórcio, ele pergunta sobre o casamento. E ele prossegue. E que disse: Por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando Jesus responde sobre divórcio, ele pergunta sobre o casamento. E Jesus está nos dando uma pista aqui. Por que há tantos divórcios? É porque as pessoas não param para pensar bem o que é casamento. Elas falam tanto em divórcio e recorrem tanto a divórcio porque elas ainda não entenderam o que é casamento. Se nós discutíssemos mais sobre casamento, teríamos menos divórcio.
Se entendêssemos melhor o que é casamento, teríamos menos divórcio. E quando Jesus vai tratar de casamento, ele vai trazer alguns pilares do que é o casamento conforme instituído por Deus. Primeiro, o casamento é heterossexual. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Segundo, o casamento é monogâmico. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Tanto a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, quanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, está fora do padrão estabelecido por Deus. Terceiro, o casamento é monossomático, os dois se tornam uma só carne. De tal maneira que o sexo antes do casamento é fornicação, é proibido por Deus. O sexo fora do casamento é adultério, está fora do projeto de Deus. Mas o sexo no casamento é uma ordenança divina. Os dois se tornam uma só carne. De tal maneira que ter relação sexual no casamento é uma permissão e, mais do que isso, é uma ordem de Deus. O sexo não é pecado. O sexo é puro, é santo, é bom, é deleitoso, mas deva ser exercido apenas na relação conjugal. Mas, em quarto lugar, o casamento é indissolúvel, pois Jesus diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separa o homem. Em outras palavras, Deus é quem uniu, e homem e mulher, quando se unem em casamento, tem ali a bênção de Deus. Algumas pessoas dizem, bom, mas quando eu me casei, eu não sabia de nada disso. Eu me casei inocente, eu nem sabia bem o que eu estava fazendo. Alguns brincando dizem, eu me casei na época que se amarrava cachorro com linguiça. Então, eu nem orei, eu nem pedi orientação, nem dos meus pais. Portanto, o meu casamento não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que me uniu, a minha mulher ou ao meu marido. Portanto, eu não estou dentro desse critério aí. Entendamos uma coisa? Mesmo quando um homem e uma mulher se unem em casamento sem pedir direção a Deus, sem buscar a permissão dos pais, quando o casamento é feito, a aliança é ratificada. Me permita ilustrar. Lá em Josué capítulo 9, Deus já tinha dado uma ordem para Josué tomar posse da terra, que era habitada por povos pagãos. Mas Israel não fez tudo o que Deus orientou Israel a fazer. E aí vieram os gibeonitas e se fingiram de um povo muito longínquo, tangendo roupas rotas, com pão embolorado, e pediram para Josué fazer uma aliança com eles. E Josué não consultou a Deus e fez aliança com eles, para descobrir depois que tinha sido ludibriado. Mas a aliança foi ratificada. E Josué não pôde mais lutar contra aquele povo. 300 anos depois, no reinado de Saul, aquela aliança foi quebrada. E a maldição, o juízo de Deus veio sobre a nação. Em outras palavras, quando você faz uma aliança, essa aliança é ratificada. Então não tem essa desculpa de que meu casamento não foi Deus que fez, então eu não preciso cumprir essas normas e esses princípios aqui estabelecidos. Bom, diante dessa explicação de Jesus, de que ao perguntar sobre o divórcio, Jesus responde sobre o casamento e diz que o casamento tem 4 características. Ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático e ele é indissolúvel. Os fariseus voltaram à trincheira com uma segunda pergunta. E a pergunta era esta. Veja você comigo no versículo de número 7. Replicaram-lhe os fariseus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Veja bem, eles estão ainda querendo pegar Jesus no contrapé, colocar Jesus contra Moisés. Por que Moisés então mandou dar carta de divórcio e repudiar? Vamos ver a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus,
por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus está respondendo sobre o divórcio aqui? Primeiro, ele está dizendo, vocês estão lendo Moisés errado. Moisés nunca mandou. O divórcio não é uma instituição divina. O divórcio é um instituto humano. A instituição divina é o casamento. Moisés nunca mandou divorciar. Moisés permitiu. Há uma grande diferença entre mandar e permitir. Moisés permitiu, não mandou. Vocês não estão entendendo Moisés. Vocês estão compreendendo errado Moisés. Vocês não estão fazendo a leitura certa de Moisés. Ele permitiu, ele não mandou. Agora, permitiu por causa da dureza do vosso coração. E o que é dureza do coração? No capítulo 18, Jesus ensinou sobre perdão. E agora no capítulo 19, ele ensina sobre casamento e divórcio. Dureza de coração é a incapacidade de perdoar. O perdão é melhor que o divórcio. As pessoas se divorciam porque elas não sabem resolver os seus problemas, porque elas não sabem resolver os seus conflitos, porque elas não tomam a decisão de perdoar. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe lidar com crítica ou com crise. E aí acha melhor descartar o casamento e ir para um segundo casamento, para um terceiro casamento, para um quarto casamento, e as pessoas estão mudando de cônjuge como se muda de roupa. Mas Jesus está dizendo que isso acontece por causa da dureza de coração, da incapacidade de lidar com crises e triunfar sobre as crises, lidar com dramas e triunfar sobre os dramas, lidar com feridas e curar as feridas. Onde há perdão, não tem divórcio. E Jesus está dizendo, entretanto, não foi assim desde o princípio. Deus não instituiu o divórcio quando instituiu o casamento. O casamento é da vontade de Deus, o divórcio é contrário à vontade de Deus, porque Deus odeia o divórcio. Deus não tem prazer no divórcio. Então, a palavra de Jesus é essa, não foi assim desde o princípio, que Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Agora veja como Jesus prossegue. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada, comete adultério. Agora, veja você que Jesus agora abre aqui uma cláusula exceptiva, uma cláusula de exceção para o divórcio. A pergunta foi, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E agora Jesus retoma o assunto de divórcio, depois de ensinar sobre casamento, e diz o seguinte, olha, não pode ser por qualquer motivo. O divórcio só é tolerado, permitido no caso de infidelidade conjugal. Ou seja, não pode se divorciar porque teve uma briga e um machucou o outro. Porque agora encontrou uma pessoa mais bonita, apareceu um primeiro fio de cabelo branco, a primeira ruga no rosto, ou teve um pequeno desentendimento, ou discordaram de um ponto ou do outro da relação conjugal. Não pode divórcio por qualquer motivo, disse Jesus. Existe uma única cláusula que Jesus estabelece aqui, que é por infidelidade conjugal. E nem está Jesus dizendo que, em havendo infidelidade conjugal, tem necessidade de divorciar. É possível que haja perdão, arrependimento e perdão. E onde há arrependimento e perdão, há recomeço. Porque o perdão é melhor que o divórcio. Agora, em havendo dureza de coração, em havendo uma causa de infidelidade, o cônjuge que foi traído pode reivindicar o divórcio e se divorciar. Se for por uma outra razão, essa pessoa que divorcia e casa de novo comete adultério. Por que comete adultério?
Porque o casamento não foi desfeito. Aos olhos de Deus, ainda que você tenha uma certidão expedida por um juiz de divórcio, aos olhos de Deus aquela relação não foi desfeita. E se aos olhos de Deus a relação não foi desfeita e se cria uma nova relação lá na frente, há adultério. É isso que Jesus está ensinando. É claro que o apóstolo Paulo também trata desta matéria lá em 1 Coríntios capítulo 7. E lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo trata de um assunto que Jesus não tratou aqui. Aqui Jesus tratou de infidelidade conjugal. Lá Paulo trata da segunda cláusula de exceção para divórcio, que é o abandono irreversível. Imagine você, José e Maria estão casados. Aí o José diz para Maria assim, olha, eu não quero mais estar com você, eu não quero mais ficar casado com você. E o problema lá era um problema religioso. Ambos não eram cristãos e agora a Maria, por exemplo, é convertida a Cristo. E aí o José diz, olha, eu me casei com você, você não era cristã. Então você abandona Deus, ou abandona o seu evangelho, abandona Cristo, ou do contrário, eu te abandono. Aí o José vai embora de casa. E aí não mais comparece. A Maria, que foi abandonada, não está sujeita a esse julgo de escravidão. Ela está livre para se divorciar. Então, tem duas cláusulas para divórcio. Primeiro, infidelidade. Mateus 19, 9. Segunda cláusula, abandono, irreversível, irremediável. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Bom, diante desta fala de Jesus, porque ele está aqui dizendo que a escola de Hillel estava errada, porque na escola de Hillel, se a mulher queimasse o arroz ou queimasse a refeição do dia, o marido ficava desgostoso com ela e podia divorciar. Se a mulher falasse com o marido com um tom de voz que ele não agradou, ele podia divorciar. Se a mulher não aparecesse simpática e bela para ele, ele podia divorciar. Qualquer motivo. Jesus, não. Não, qualquer motivo não. Qualquer homem que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, casamento legítimo, divórcio não legítimo, novo casamento não legítimo. Agora, casamento legítimo, divórcio legítimo, novo casamento legítimo. Ou seja, se a pessoa se divorciou por um motivo que não é o que Jesus estabeleceu e casar com outra pessoa, aquela relação está fora do padrão de Deus, comete adultério. Porém, se o divórcio foi legítimo, ou seja, dentro da cláusula exceptiva estabelecida por Jesus ou pelo apóstolo Paulo, que é inspirado por Deus, então é possível que esse novo casamento seja também legítimo, se esta pessoa com quem vai se casar está, de fato, dentro também dos padrões de Deus. Bom, diante disso, vamos ver o que os discípulos disseram para Jesus. Agora não são os fariseus, mas não. Agora são os discípulos. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles estão dizendo para Jesus, o senhor está pegando muito pesado. Não, aí está muito estreito. Desse jeito ninguém aguenta. O senhor está usando um critério muito rigoroso. Não convém nem casar, então. Os discípulos disseram para Jesus. Veja a resposta de Jesus. Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E Jesus diz, porque eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não vou mudar as regras, eu não vou flexibilizar princípios, eu não vou tornar frouxo aquilo que é firme. Os princípios não mudam, a sociedade muda,
os conceitos sociais mudam, as leis humanas mudam, as cortes têm entendimento diferente do tema, mas a palavra de Deus não muda. Nós não somos governados apenas pelos preceitos que são aprovados pela sociedade, nós somos governados, sobretudo, pela palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, para nós, povo de Deus, vale a palavra de Deus. Se alguém não está apto para isso, que não se case. Porque ao se casar estará debaixo desta jurisdição estabelecida pelo próprio Deus. Aí ele trata das pessoas que não se casaram por razões da opção de serem eunucos. Ele diz, alguns nascem eunucos de nascença, ou seja, elas não têm aptidão para a vida sexual. Há outras pessoas que foram castradas, foram feitas eunucas pelos homens. E a Bíblia menciona a questão dos eunucos, que na época dos reis, dos impérios, babilônico, persa, etc., as pessoas que viviam, os homens que cuidavam do harém do rei, eram feitos eunucos. E há aqueles que optaram por não casar, adotaram o celibato por causa do reino de Deus. É o caso do apóstolo Paulo, que optou por não casar por causa da sua atividade missionária. Mas nem todos são aptos por isso. Paulo diz, é melhor casar do que viver abrasado. É melhor você ter o seu cônjuge e ter uma vida sexual normal do que não casar e viver com a vida sexual completamente fora de controle. Então, ficamos aqui com essa orientação de Jesus sobre o divórcio. Então, quero repetir para ficar muito claro. A pergunta que foi feita pelos fariseus foi uma pergunta desonesta. Eles não estavam querendo ser instruídos, eles estavam querendo pegar Jesus no contrapé. Perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus, que não se deixava apanhar no laço do engano, então Jesus responde com outra pergunta. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou não separe o homem? Então, quando Jesus vai responder uma pergunta sobre o divórcio, ele clareia para os interrogadores o que é casamento. O casamento é heterossexual, é monogâmico, é monossomático e é indissolúvel. Claro que isso deixou os fariseus num beco sem saída, encurralados, e eles então tentam a nova evasiva perguntando, mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus novamente os enquadra, dizendo, não, vocês não entenderam Moisés, vocês estão fazendo uma leitura errada de Moisés. Moisés nunca mandou, mas por causa da dureza do coração, Deus permitiu. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, Jesus está dizendo o seguinte, Moisés nunca mandou, porque Deus nunca instituiu o divórcio. Quando Deus instituiu o casamento, ele não instituiu o divórcio. A vontade de Deus é o casamento, mas Deus odeia o divórcio. O divórcio é permitido por causa da dureza do coração. Em havendo perdão, há restauração. O perdão é melhor do que o divórcio. E Jesus então entra no tema dizendo o seguinte, qualquer homem que repudiar a sua mulher, não sendo por causas de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Ou seja, não pode divorciar por qualquer motivo. Só tem uma cláusula que Jesus estabelece, infidelidade. E não necessariamente, em havendo infidelidade, tem que existir divórcio. É possível ter perdão, é possível ter recomeço, é possível ter restauração. Mas em havendo dureza de coração, seja da parte do primeiro, que não se arrependeu, seja da parte do outro, que não perdoou, então a infidelidade pode abrir o caminho para o divórcio. Do contrário, casar, divorciar e casar de novo, comete adultério. Porque embora a lei humana possa aprovar o divórcio, diante de Deus, aquela relação ainda não foi desfeita.
Os discípulos ficam apavorados, dizem, não, mas o senhor está pegando pesado demais, então é melhor nem casar. Jesus, não, nem todos são aptos mesmo, não. Eu não vou flexibilizar, não. Vocês estão debaixo de princípios que são eternos, que funcionaram ontem, que funcionam hoje, que funcionarão amanhã. É claro que nem todos são aptos para o casamento. Uns porque nasceram eunucos, outros porque foram feitos eunucos e outros porque, por causa do reino, optaram pelo celibato. Então fica aqui o que Jesus disse sobre o divórcio. Levantamos também a questão de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que é o abandono irremediável. Eu espero que esta breve palavra sobre divórcio, o que Jesus diz sobre divórcio, possa ter levado a você uma melhor compreensão do assunto e ter lançado luz na sua mente e no seu coração sobre o tema. Mas minha palavra pastoral agora. Toda pessoa que entra no casamento, deixando a porta dos fundos aberta, não vive uma vida plena. O casamento é indissolúvel. Não há casamento perfeito. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos uma família perfeita. Nós precisamos aprender a conviver de forma saudável. É preciso investimento no casamento. Elogio, romantismo, amor, diálogo, respeito. É preciso perdão, é preciso recomeço. Porque achar que o problema é o cônjuge e eu vou romper essa relação para depois contrair um novo casamento, pode ser uma decisão muito, muito perigosa. Porque, estatisticamente, 70% descobre que é pior o segundo casamento do que o primeiro. E mais. Vocês, se têm filhos, os filhos vão sofrer muito. As maiores vítimas do divórcio não são os pais, são os filhos. E isso pode reverberar por gerações. Então, o melhor é o casal lidar com honra um com o outro, respeitando um ao outro, cuidando um do outro, amando um ao outro, velando um pelo outro. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é amando o seu marido e amando a sua mulher. E se assim acontecer, ao surgir um problema, resolva o problema. É assim que se vive. Não é fugindo do problema. Não é começando uma nova relação. Não. É cuidando, é perdoando, é investindo, é restaurando. E desta maneira, nós vamos ver a família bem-sucedida, os filhos bem-aventurados, e esta família deixando um legado para as futuras gerações. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é casado, reflita bem antes de casar. Há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de casar, depois feche-os. Porque tem gente casando sem reflexão nenhuma, sem conhecer a pessoa, sem conhecer valores, família, princípios. E aí depois fica surpreso, não era isso que eu queria. Mas por que você não descobriu antes? Por que não analisou antes, lá no namoro? Tem gente que se casa na contramão da vontade dos pais, depois chora. Então pense melhor antes de casar. Casou, invista no casamento. É até que a morte os separe. É na pobreza, é na riqueza, é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença. Estão juntos, envelhecendo juntos, caminhando juntos. E certamente Deus há de honrar você. Deus há de abençoar a sua vida. Se você já está casado e está passando um momento de turbulência, a turbulência passa. A crise passa. É preciso ter humildade. É preciso ter firmeza. É preciso ser governado por princípios e não por sentimentos. Que Deus abençoe sua vida,
para que o seu casamento seja fortalecido pela aliança, pelo compromisso. Porque quando tem compromisso, até mesmo o amor vem para revitalizar esta aliança conjugal. E você tem uma vida plena, maiúscula, bem-aventurada. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe sua família